Capítulo 1168. Num piscar de olhos, Amon viu a névoa branco-acinzentada e o antigo e majestoso palácio acima. Ele só precisava estender a sua mão e passar pelo obstáculo final para realmente tocar o castelo de Sefira e ocupar diretamente o local e, em essência, retirá-lo. Mas naquele momento, uma gigantesca palma preto-azulada apareceu de repente acima do fantasma de Amon, bloqueando-o de entrar no castelo de Sefira. A projeção de Amon inconscientemente virou a cabeça e olhou na direção da palma da mão. Ele viu o gigante de um olho só, coberto de pus, que já havia morrido há muito tempo. Bladel, que era conhecido como o Deus da Glória, ainda não mostrava nenhum sinal de vida em seu olho vertical imenso. A maldição da névoa amarelo-acinzentada continuava emanando de seu corpo. No entanto, foi diferente de antes. Havia tubos pretos aparentemente ilusórios nas costas dele. Eles se estendiam por toda a distância infinita, um mistério quanto ao que eles estavam conectados. Bum! O imponente gigante preto-azulado condensou instantaneamente uma espada larga formada a partir da luz laranja avermelhada do crepúsculo. Segurando-a com uma das mãos, ele desceu ao lado da ravina profunda onde estava o corpo de Amon. Este filho mais novo do rei gigante, aquele que morreu devido à maldição, de repente liberou um poder inimaginável depois de vagar sem rumo por milhares de anos. A espada do crepúsculo rasgou o vazio e saltou do local onde o anjo do tempo, Amon, estava. Ele destruiu tudo ao seu redor, transformando-se em uma tempestade que poderia destruir esta charneca desolada. Amon não se moveu e permaneceu ali parado. Não importava o quanto a tempestade de laranja avermelhada se alastrou, ela não feriu ele em nada. Ele parecia ter usado algum tipo de erro neste mundo novamente. No entanto, neste estado, Amon não foi mais capaz de transmitir seus delírios para a mente de Klein, permitindo-lhe finalmente ganhar um pouco de paz. Ignorando como estava prestes a perder o controle, ele recuperou a clareza mental usando o ambiente claro e real e as camadas de oração. Então, imediatamente ressoou com a figura vermelha escura sentada no assento do louco acima da névoa cinza, e estabeleceu uma nova conexão. Ele não hesitou em retornar ao castelo de Sefira. E neste momento, o fantasma de Amon, que tentava se infiltrar acima da névoa cinza, foi obstruído pela palma preto-azulada do Deus da Glória, Bladel. Ele não foi capaz de romper instantaneamente a obstrução titânica. O Rei dos Anjos com monóculo, seja seu avatar ou corpo verdadeiro, abriu a boca e disse um nome. Meia-noite. Sim, isso foi uma ajuda vinda da deusa da meia-noite, mas não foi sem razão. Embora Klein não tivesse confiança nesse assunto, sempre o manteve como um de seus trunfos. Ele apenas acreditava que poderia não ser eficaz e tinha poucas chances de sucesso. Só poderia ser usado como um vislumbre de esperança em seu momento mais desesperador. Depois de entrar na terra abandonada dos deuses e obter algum espaço para pensar por conta própria, ele trabalhou duro para encontrar recursos disponíveis que pudessem ser usados. Então, ele se lembrou de algo. A questão do ex-chefe da Cidade de Prata. Este caçador de demônios tentou mudar para o caminho da morte, a sequência 3, barqueiro, mas acabou se transformando em um monstro dentro do mausoléu que construiu. Esta anomalia estava relacionada a tubos negros ilusórios, e tal fenômeno foi visto na morte artificial do episcopado luminoso. Em outras palavras, a mutação do ex-chefe da Cidade de Prata estava muito provavelmente relacionada à morte artificial. Isso explicava indiretamente algo, que por alguma razão desconhecida, aqueles que poderiam influenciar a terra abandonada dos deuses, além do verdadeiro Criador, incluíam a morte artificial que havia ganhado vida a um certo nível. E agora,
a morte artificial poderia ser considerada a deusa da noite eterna em alguns aspectos. Com base nesse raciocínio, Klein suspeitou que a deusa poderia usar a singularidade do caminho da morte para exercer um baixo nível de influência, até certo ponto, sobre certas coisas na terra abandonada dos deuses. Além disso, havia apenas 3 pessoas envolvidas no assunto do ex-chefe da Cidade de Prata. Uma era o atual chefe, Colin Iliade, o semideus ancião, Oit Shirmon, e a anciã pastora, Lovia. Eles eram santos da sequência 4 ou um crente importante do verdadeiro Criador. Era impossível para eles ignorarem completamente que haviam sido parasitados por Amon. Quanto à única pessoa que recebeu resposta, foi Derek Berg, quem estava sob a supervisão do louco. Ele também não era um dos parasitas de Amon. Em outras palavras, Amon não estava ciente da anormalidade do antigo chefe da Cidade de Prata envolvendo os tubos ilusórios negros. Isso foi fundamental. Portanto, mesmo que ele fosse capaz de adivinhar que a deusa da noite eterna havia obtido a singularidade do caminho da morte, fazendo com que o deus do combate tivesse uma reação intensa, não havia como saber que isso causaria desenvolvimentos imprevistos na terra abandonada dos deuses. Com esse conhecimento em mente, Klein executou determinadas tarefas de forma consciente, apesar de não ter muita confiança. Na cidade que acreditava na Fênix, não retirou as características de Beyonder restantes do caminho da morte, na esperança de deixar um rastro. Depois de invocar a projeção histórica de Zaratu, não aproveitou a oportunidade para cometer suicídio imediatamente. Por um lado, temia que Amon ainda tivesse a capacidade de detê-lo e afetar seus outros arranjos, enquanto, por outro lado, tentou usar a convocação da projeção da serva da ocultação ariana para informar a deusa da noite eterna sobre a situação exata. Depois de concluir essas duas questões, Klein não tinha ideia de qual seria o resultado final. Ele concentra sua atenção principalmente no fato de que o avatar de Amon havia sido substituído por seu corpo verdadeiro. Quando ele chegou ao seu destino final e viu o cadáver do anjo errante, tinha acabado de pensar em algo quando foi distraído pela apresentação de Amon. Levou apenas até agora para perceber que a deusa havia ganhado há muito tempo algum controle rudimentar do filho mais novo deste rei gigante através da singularidade do caminho da morte. Ela estava esperando pacientemente por uma oportunidade de usar esse anjo amaldiçoado. E as forças de ocultação que encheram a terra abandonada dos deuses a ajudaram a esconder muito bem os tubos negros ilusórios. De repente, no antigo palácio acima da névoa cinza, no assento do louco situado na extremidade da mesa longa e manchada, a figura vermelho escura que continuava se deformando e se espalhando assumiu a forma do erudito Klein com seu cabelo preto e olhos castanhos. Com apenas um pensamento, a consciência e o corpo espiritual de Klein retornaram ao castelo de Sefira. Em seguida, ele usou a estreita ligação entre seu corpo e o castelo de Sefira, juntamente com as orações dos membros do clube de tarô, para amplificar o efeito de ressonância. Então viu a si mesmo, olhos vidrados, à beira de perder o controle. Ele viu a projeção de Amon que circulou ao redor da palma preto-azulada usando um erro. Amon ergueu a cabeça, fazendo contato visual com Klein, que estava sentado no assento do louco. Klein acenou para o cetro do deus do mar e ergueu-o. Toda a névoa cinza ferveu enquanto todo o castelo de Sefira tremia. Uma vasta quantidade de poder aterrorizante se reuniu, transformando-se em uma torrente de relâmpagos. As gemas azuis que acenderam ao mesmo tempo enviaram uma luz brilhante que desceu como uma torrente, afogando os avatares de Amon e seu próprio corpo. Um profundo estrondo de trovão ecoou quando o terrível relâmpago prateado destruiu tudo o que envolvia.
A projeção de Amon se desintegrou e o corpo de Klein foi destruído. Ele finalmente conseguiu cometer suicídio. Depois de completar este ataque, Klein, que estava bem acima da névoa cinza, cortou imediatamente a conexão entre o castelo de Sefira e o mundo real, para evitar que o verdadeiro corpo de Amon criasse novos acidentes. Logo depois disso, começou a esperar pelo milagre e pela sua ressurreição. Ao lado da profunda ravina que tinha edifícios branco-acinzentados no fundo, o verdadeiro corpo de Amon ajustou o monóculo de cristal, roubando a maldição que mantinha Bladel existindo. O gigante preto azulado imediatamente começou a apodrecer, sendo rapidamente reduzido a ossos. Os ilusórios tubos negros não persistiram e, em vez disso, encolheram-se nas profundezas da escuridão. Vestido com um chapéu pontudo e uma túnica preta clássica, Amon estava ali. Ele ergueu a cabeça e olhou para o céu silenciosamente por alguns segundos, como se estivesse olhando para o castelo de Sefira através da névoa da história. Finalmente, beliscou o monóculo de cristal e murmurou para si mesmo enquanto os cantos de sua boca se curvavam. Interessante. Reticências. No antigo palácio, na ponta da mesa longa e manchada, Klein sentou-se no assento pertencente ao louco. Ele olhou cuidadosamente para a névoa branco-acinzentada. Ele descobriu que as características de Beyonder que foram destruídas com seu corpo entraram inconscientemente no vazio histórico. Fundiu-se com os vermes espirituais do passado, tornando-os corpóreos. Enquanto Klein desejasse no castelo de Sefira, esses vermes espirituais seriam imediatamente capazes de escapar da névoa da história e reformar seu corpo no mundo real. O milagre da ressurreição foi essencialmente um uso mais profundo da força do passado. Milagres acontecem usando o passado e o futuro? Klein franziu a testa ligeiramente enquanto tentava analisar como o milagre em Invocador de Milagres funcionava. Depois de pensar por alguns segundos, rapidamente voltou sua atenção e tentou se reviver no castelo de Sefira. Então, descobriu um problema. Seu corpo só poderia ser revivido no mundo real. Além disso, tinha que estar dentro de uma certa distância de seus restos mortais. Quanto ao seu corpo espiritual, ele poderia renascer acima da névoa cinza, mas o corpo espiritual de Klein não havia sido destruído, ele estava sentado na cadeira de encosto alto do louco, obtendo ajuda de trabalhos anteriores. O número de ressurreições que estou usando agora está esgotando o número que terei depois de me tornar um invocador de milagres. Pelo que parece, há apenas uma chance agora. TSK. Amon deve estar guardando meu cadáver agora. Eu tenho que pensar em uma maneira de sair dessa situação. Sua noção de tempo é diferente da de um humano. Ele é um deus da travessura muito paciente. Sim, meu estado atual só pode ser mantido por 3 dias. Após esse período de tempo, não poderei pegar emprestado os poderes do passado para ressuscitar. Se realmente não funcionar, simplesmente abandonarei meu corpo e me tornarei um morto-vivo. A mente de Klein disparou. Embora estivesse um tanto irritado, estava atualmente em seu estado mais relaxado nos últimos dias. Ele finalmente saiu daquela situação quase desesperadora. Ele olhou para as cadeiras de encosto alto que tinham símbolos iluminados nas costas, bem como para as estrelas vermelhas escuras que cresciam e se contraíam. Klein exalou e relaxou enquanto se recostava na cadeira. Ele não pôde deixar de revelar um sorriso. Estas são minhas âncoras. Nota do autor. Este arco finalmente chegou ao fim. A origem de toda a história foi quando eu estava lendo o mito de Catulo. Quando vi a frase sobre as estrelas estarem certas, de repente pensei no seguinte: costumamos dizer que Catulo despertará em breve, mas o que acontece se Catulo já tiver acordado? Para quem não sabe muito sobre Catulo, não importa.
Apenas trate esse nome como um deus do mal. Afinal, as divindades correspondentes foram completamente reconstruídas por mim. Ponto.